Samuel com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu concordo plenamente. Eu acho que a intermediação realmente ela perdeu uma força inacreditável, né? Eu vejo pela quantidade de demandas que eu recebo já diretamente, né, como deputado. As pessoas não ligam para a secretária, para o escritório, para o assessor, para qualquer tipo de demanda, seja para saber de um projeto, para marcar uma audiência. É tudo muito direto, né? E não só isso, mas como também todo mundo virou um pouco protagonista na política. Agora todo mundo tem o seu protagonismo, grava o seu vídeo, dá a sua opinião, e a coisa se tornou de uma forma tão pulverizada que realmente nós somos um conjunto de minorias muito grande. E eu não sei se a política está se dando pela consolidação de minorias. Nós sempre nos preocupamos muito num conjunto que forme maioria, de políticas públicas de maioria, de governar para a maioria, de uma coisa para a maioria que hoje eu percebo que está se diluindo, para que o benefício da minoria, numa eleição de segundo turno, tenha ainda o benefício da rejeição. Então, você primeiro ganha com uma minoria, consolida as suas ideias e depois, pelo benefício da rejeição ao outro, você se elege, né? Então, eu não sei se a preocupação com essa coisa de maioria e minoria, ela vai ter que ser reavaliada. O Bolsonaro, no fundo, ele representa uma certa corrente, uma certa ideia. Posições muito firmes, né? Então as pessoas que gostam um pouco da ditadura se identificam com ele, porque ele prega um pouco isso. As questões do pessoal evangélico tem uma coisa também um pouco ligada, porque expressa uma coisa meio dessas minorias, né? Os ruralistas mais violentos, os individualistas, os negacionistas, tem uma corrente de ideia, não é só o Bolsonaro em si. Está perdendo um pouco os lavajatistas, está perdendo um pouco a nova política, porque foi para o Centrão, porque tirou o Moro, agora os liberais por causa do Guedes. Eu não sei exatamente onde vai dar. Mas eu queria dizer o seguinte, como é que essa coisa de minoria, se a gente realmente... Porque nós somos uma minoria, nós não somos 70% mesmo. Nós somos um conjunto de 10%, de 15%. Como é que vai se somar isso? Só pela racionalidade? Ou nós vamos ter competência de expressar ideias, por isso, Orlando, que eu queria te perguntar, expressar com conteúdo, tendo que editar. Você tem que ter uma competência enorme para gravar um vídeo de 1 minuto. Se você quer mandar um vídeo de 1 minuto, mas como é que você expressa uma ideia em 1 minuto? Como é que você consolida? Como é que você atrai pessoas para te seguir, para você ser um líder, tendo que editar em 1 minuto? Eu não consigo. Então, para a gente que fez política sempre também de uma maneira discreta, buscando resultados, aprimorando o conteúdo, sendo didático, como é que a gente constrói isso num momento como esse, né, com as redes? Que eu acho que para mim também é um grande desafio, porque sempre me considerei um pouco resultante, né, para as atribuições que eu tive, as funções que eu ocupei, resultante de um processo, sempre com muito conteúdo, preocupação didática, conteúdo, de exercer uma liderança bem forte. Como é que faz num processo tão pulverizado como esse? Que tem que ser tão editado, tem que ser tão... que tem que se autopromover, ou pelo menos que se autopromover é a coisa mais difícil que tem para quem é discreto. Agora, pelo menos promover a ideia. Quer dizer, como é que a gente promove as nossas ideias? Para a gente construir liderança, senão as coisas estão todas muito iguais, né? Então, o meu questionamento fica um pouco nisso aí. Como é que nós vamos resolver essa questão? Como é que nós vamos construir alguma coisa diferente? Essa coisa da militância virtual, Orlando. Como é que você constrói uma militância virtual? Porque as pessoas têm militância agora virtual. A coisa é um ativismo mesmo, não é só... Tem gente fazendo isso. Quer dizer, faz, não faz? Nós não vamos mudar a nossa forma, porque aí também não vale a pena, né? Você fazer tudo para ter voto não vai valer a pena, não tem chance. Agora, daqui a pouco nós vamos ser todos massacrados se nós não construirmos uma fórmula, uma forma de se fazer uma política
que deu o resultado da gente poder transformar a sociedade, né, a nossa nação. Bom, tá aí, né, uma questão, acho que simples, né, Orlando, para você resolver. Obrigado, eu paro por aqui. Obrigado, Samuel. O Tarcísio pediu para se inscrever aqui. Eu vou dar a palavra para o nosso companheiro Tarcísio, lá de Pernambuco, aí você faz o encerramento, ok, Rolando? Pode falar. Ô, Tibério, eu não pude. Esse horário é ruim para mim, porque tem algumas outras coisas aqui próprias do sábado, eu não posso acompanhar todo o tempo. Mas eu queria voltar. Eu vim várias vezes aqui e alguns pontos, são os pontos que são os mesmos questionamentos que eu tenho. Aí eu quero voltar aqui, não sei se estou fazendo uma repetição, mas o Marcos Pestana, quando eu vi a exposição dele, ele falou sobre 4 requisitos daquilo que do que precisava ser feito para a gente, digamos, poder trabalhar nessa selva das redes sociais. O último foi que a gente tivesse uma boa lei de controle social das redes. De fato, é um universo sem controle, esse é o problema. Ocorre que, se você quiser uma boa lei de controle social das redes, essa solução só pode ser global. Ela não vai ser uma solução construída num único país. Então, ela teria que ser global. E esse é um problema, certo? E quando você lê Os Engenheiros do Caos, eu terminei de ler Os Engenheiros do Caos esses dias, fiz questão de arranjar um tempinho para concluir a leitura. É um livro pequenininho, mas é um livro para você ler com atenção por conta dos fatos que estão relatados lá. Eu fiquei curioso sobre esse da Brittany Kaiser, que alguém mencionou aí. O da Brittany Kaiser tem um valor especial porque ela foi do Cambridge Analytica e aí fez o relato de como ela viu a coisa. Pelo que eu entendo de redes sociais, você tem o chamado Big Data, é um conjunto de informações que é resultado natural desse progresso tecnológico. Você tem um conjunto de informações que estão no Twitter, estão no Facebook e em outras plataformas, certo? O que é que aparentemente houve? O Facebook vendeu isso a Cambridge Analytica. E aí foi usado como o Stephen Bannon usou em diversos países. Então, esse é o nosso problema, tá certo? O autor, o italiano que escreveu O Engenheiro do Caos, tenta ser otimista ao final, quando fala na política quântica, mas a gente sai da leitura pessimista. Certo? Então, esse é que é o nosso problema. A gente teria que saber como é que nós vamos nadar nessas águas, nós aqui, no limite da nossa competência. Veja, questão geracional, nós somos de outra geração, nós não vamos ter nesse universo a habilidade que outros têm, ponto. Tá certo? E eu discordo que a gente diga aqui que nós não somos 70%. A gente só pode dizer que nós não somos 70% se estivermos falando do que nós representamos para esse grupo. Mas existe um somos 70% na sociedade, que são aqueles que ficam entre os trás extremos. O fato de Bolsonaro estar agora ter subido para 40% de popularidade não significa que deixou de ser 70% e passou a ser 60%, não. Isso é uma coisa absolutamente conjuntural. Isso vai mudar várias vezes as opiniões retratadas nas pesquisas de opinião do IPESP, XP, etc., e Folha, isso varia bastante, tá certo? De fato, existem 2 polos extremos. E eu gostei de ver que aqui, nos momentos em que eu vi, todos recuperaram aquilo que é correto, que a chamada polarização, que em si não é pecado, mas como bandeira política, como marketing político, foi iniciada com o PT, quando em 2009, 2010, começaram a falar em nós e eles, e a eleição entrou com nós e eles muito forte.
E Bolsonaro entrou nessa onda porque ele já estava se preparando para isso, com a ajuda do pessoal lá, e entrou nisso e continuou e explodiu nós e eles. Então, esse é o quadro que nós estamos, certo? Não adianta a gente querer se igualar aos trolls, ao pessoal que está aí, que a gente não vai ter essa competência. O que a gente precisa saber é o seguinte, entender mais o processo. Ou seja, a minha pergunta é a seguinte, se foi o Facebook que vendeu o Big Data, uma parte do Big Data, a Cambridge Analytica, daqui a algum tempo vai precisar vender mais, porque esse universo está aumentando. Esse universo está aumentando, está se renovando sempre esse Big Data. Então, qual a regulação possível para que se evite que esse tipo de conluio continue? Esse é o problema. Até quando Stephen Bannon e outros vão poder ficar agindo em prol de minar a democracia? Então, essas questões que a gente precisa saber, não que nós vamos resolver, mas precisamos compreender isso. Certo? Ou seja, o mal não está no Big Data. O Big Data é em si uma riqueza em termos de informação para pesquisas, está tudo lá, do sorvete que você toma a qualquer outra coisa, está tudo lá, e isso pode ser usado em prol do progresso científico, do progresso social, mas está sendo usado de outra forma. Esse é o problema. Então, o Big Data em si não é o mal. O mal é o uso que se faz do Big Data. Portanto, depende de você ter controle ou não sobre isso. E aí é onde está o problema. E isso está muito longe do nosso alcance. Mas precisamos, pelo menos, entender isso. É isso que está na minha cabeça. O que ficou da leitura do livro do italiano. Só isso. Muito obrigado, Tarcísio. Vamos chegar ao final. Aqui, antes de avisar, dois avisos. Primeiro, no próximo sábado, teremos uma boa oportunidade de aprofundar a discussão sobre a questão da eleição dos Estados Unidos, porque vai ser exatamente as intensas transformações internacionais com o nosso amigo, que é especialista em questões internacionais, o Eduardo Viola, que tem um belíssimo currículo, e o nosso amigo Luiz Sérgio Henriques. Ainda não confirmado, mas estou praticamente acertando, no segundo sábado de setembro, nós faremos uma discussão sobre a conjuntura política nacional e especificamente em cima do governo Bolsonaro, essa popularidade dele. Será com o nosso deputado aqui, Samuel Moreira, e com outro deputado, Raul Henri, lá de Pernambuco. Só falta acertar com o Raul e depois eu já dei um toque no Samuel, a gente confirma a data. Tá ok? Agora, para concluir, o Orlando. Bom, primeiro, diferente do Tarcísio, eu confesso que eu saí, o meu sentimento não foi nem de pessimismo, nem de otimismo. Eu saí com garra e com gana para poder enveredar por isso, de verdade. Tanto que desde março, eu estou batendo nessa tecla, escrevendo das minhas consultorias para candidatos, pré-candidatos, eu tenho falado disso, como fazer o trabalho eleitoral nesse momento, usando esses conceitos, né? E esse aprendizado. E eu insisto novamente, o território foi tomado por esses caras por competência deles e incompetência nossa. E quando eu falo nossa, eu não estou me referindo apenas à nossa geração, mas àquilo que nós acreditamos e representamos, tá certo? 2, esse universo, como adorei a fala da Gleuda, porque observe, olha a riqueza da frase que ela usou. A minha mãe, de 75 anos, está fazendo live. 75 anos está fazendo live. Certo. Acabou o bloqueio. Política não é mais para nós previamente eleitos ou elegidos. Política agora é uma atividade mundana. E as redes propiciaram isso. 3, nós precisamos tirar o salto alto e ir lá nas redes ver o que as pessoas estão falando, que é o que fazem o Huck, é o que faz o menino Felipe Neto, é o que está fazendo a Anitta. Eu já falei isso no outro debate. Prestem atenção na Anitta, porque a Anitta
vai vir forte nessa mesma linha, e isso é muito bom, porque, como disse o Tarcísio, por mais que eu esteja instigado e animado a fazer isso, eu não sou um especialista em fazer esse tipo de comunicação, mas eu sou especialista em gerar conteúdo. E aí, Samuel, o desafio é ter o conteúdo e dar para alguém colocar na forma que a gente precisa que seja colocado. Se você pegar os novos, alguns parlamentares novos que você está convivendo lá, gente que veio formado pelo Renova, Tabata, Luciano Poit, Luciano? Não sei se Vinícius Poit e outros, observe como é que eles se comunicam. Isso não é porque eles são especialistas, mas é porque eles não são especialistas em comunicação, mas eles são especialistas na mensagem. E como foi dito, não sei se foi o Sérgio que falou, aqui, não, foi o Henrique que falou isso. As redes sociais são meio e mensagem. E se nós não captarmos isso, nós vamos ficar ainda defasados ou perplexos ou fechados em copas. Em relação à militância virtual, Samuel, uma das coisas que eu recomendo, que eu tenho recomendado e que eu acho que é fundamental, aí não é Facebook, não é Instagram, não é Twitter. Twitter talvez um pouco melhor do que os dois nesse caso, mas é essencialmente o WhatsApp. A gente precisa... O WhatsApp é onde você consegue juntar o protagonismo individual com a ação coordenada. No Facebook, você vai lá, põe a sua publicação, as pessoas criticam, comentam, compartilham, curtem, bloqueiam. No Instagram, a mesma coisa. No WhatsApp, não. No WhatsApp, quando você cria um grupo e você começa a discutir, você vai juntando identidade. Você vai criando as suas bolhas. E grupo de WhatsApp também não adianta. Então tá bom, vou ter um grupo de WhatsApp com 100 pessoas, com 200 pessoas. Esquece. Muito complicado. O grupo de WhatsApp tem que ter no máximo 20. E você que tem mandato, não sei como é que é o seu mandato nesse aspecto, mas esse é um caminho. Quer dizer, como você mesmo falou, as pessoas não estão procurando mais o seu chefe de gabinete, elas falam direto com você. Manda recado para você. Criticam, elogiam, perguntam, fazem pedido, não é assim? Manda direto para ti, tá lá. É assim que funciona. Isso é uma parte da tal democracia direta que nós temos que aprender a conviver na mitigação com a democracia representativa que nós, seres dinossauros do século XX, valorizamos e acreditamos. Não, mas eu não estou outra coisa. Parece, não estou reclamando, não. Estou só constatando. Eu sei que não. Estou pegando o seu exemplo. Você é um parlamentar, você é um parlamentar que, como você mesmo se descreveu, o seu tipo de trabalho, como é que você construiu a sua vida política e como é que você está se deparando com esses novos desafios. Né? Tem uma situação, e cada um de nós tem o nosso limite, tá certo? Todo mundo aqui deve ter visto aquele filme do Tarantino, Django. Tem uma cena no Django que é maravilhosa, que é quando o caçador de recompensas assina o cheque para pagar a alforria da escrava, e o personagem do Leonardo DiCaprio, o fazendeiro, que vendeu, fala, não, está tudo certo agora, tá, mas aqui na Louisiana, para fechar negócio completamente, tem que apertar as mãos. Aí o cara, que era um alemão, iluminista, que achava a escravidão um absurdo, uma coisa inumana, ele chega e fala, não, peraí, você quer que eu alinhe de tudo? Eu ainda aperte a sua mão? Aí o cara fala, sim? Fala, não, isso não é possível. Vai e mata o Leonardo DiCaprio. Porque tem um limite. Todos nós temos limite. Então, eu não estou propondo aqui que a gente se renda à falta de ética, a fazer aquilo que... Não é isso. Nós podemos fazer o que nós acreditamos e valorizamos, mas num novo formato. E isto é que nós temos que aprender. Quando eu falo aprender, não é aprender a escrever a peça de comunicação, porque para isso tem um monte de profissionais jovens que sabem fazer isso. Mas o conteúdo nós temos condições de dar. E nós não podemos abrir mão de dar esse conteúdo. Só que se a gente não entender, se a gente não for beber dessa fonte, sabe qual é um programa que eu assisto uma vez por mês religiosamente? Não sei se algum de vocês aqui já assistiu. É um programa que passa depois da meia-noite na TV Record,
feito pela Igreja Universal, chamado Fala que eu te escuto. Alguém aqui já viu esse programa? Eu sugiro que vejam. Sabe por quê? Porque ali você começa a entender por que essas igrejas e por que esses políticos cresceram nas nossas barbas, sem que nós tivéssemos, como disse o Henrique na intervenção dele, sem que a gente percebesse que o povo não estava com a gente. Essa coisa da banalização da morte não é na pandemia, gente. Pelo amor de Deus. Nós temos 60 mil mortos de acidente de trânsito, 80 mil por homicídios, e nós não nos indignamos como sociedade. E sabe por que a população... Sabe o que se falava? Todo mundo aqui deve ter lido e talvez até falado. Nós vamos sair dessa pandemia melhores. Sentimentos como solidariedade, internacionalismo, cooperação vão ser mais valorizados. É o que está acontecendo? Não, não é. Não é. Porque, no fundo, as pessoas continuam sendo movidas não pelo interesse coletivo, mas pelo seu interesse. E isso não é pecado. Não confundir o bom egoísmo, que é natural do ser humano, porque, ao final, todo mundo, o maior problema para cada um é o seu problema. Como dizia o Betinho, captou isso lá na década de 80, quando ele falou: quem tem fome tem pressa. A gente fazia um discurso sociológico, a luta pela mudança, pela transformação, constituinte, Constituição de 88, mas as pessoas continuavam, tá bom, legal. Tá certo? Tinha uma piadinha que se contava na época que eu era do Partido Comunista, no Muro de Berlim, um garotinho da Alemanha Oriental subiu no muro e olhou do outro lado, um garotinho da Alemanha Ocidental estava comendo um chocolate suíço. Aí ele falou: me dá um pedaço. Eu falei: não, vai comprar aí. Mas aqui do nosso lado não tem. Eu falei: azar seu, aqui tem de montão em várias marcas. Aí o garoto foi para casa chorando, reclamou com o pai, que era um comunista revolucionário, falou: diga lá para ele que você não tem chocolate suíço, mas você tem pleno emprego, você tem uma democracia, você tem um socialismo, e que em breve nós seremos uma única pátria, sem um muro, sob a égide do socialismo. O garoto se encheu de brilho, subiu no muro, fez esse discurso para o outro lado. Daí o garoto do outro lado falou: grande merda, aí não vai ter chocolate para ninguém. Então, a questão é exatamente essa. A gente tem que ter humildade de voltar às bases, de voltar a entender o que o povo quer. E nós temos hoje, ao contrário do que nós tínhamos que fazer na década de 80, que era pé no chão, hoje nós temos aqui na nossa tela do computador. Nós temos a capacidade de ver o que as pessoas pensam. Basta ter um pouco de três coisas. Humildade, 2, paciência, e 3, vontade de pesquisar, de interagir, de conversar. E, em termos de ação política, a construção da tal militância virtual, Samuel, é exatamente isso. É juntar grupos no WhatsApp a favor das nossas ideias. Eu lembro quando a gente foi... a primeira videoconferência aqui da Roda, ela foi uma loucura, porque as pessoas não sabiam como fazer e tal. Foi diferente da maioria das pessoas? Não, mas rapidamente aprende. Aí a mãe da Gleuda, de 75 anos, vai lá e aprendeu e faz. Então, nós temos... E outra coisa, na comunicação, eu tenho uma falecida amiga minha, Sandra Lousada, que era jornalista, autora, teatral. Ela, na década de... Quando a Globo recuperou o direito da transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro, e tirou da manchete, a Globo montou uma equipe de redatores para fazer os textos dos apresentadores. E ela escrevia, conversando comigo da dificuldade, que ela escrevia o texto, e o briefing tem que ser uma linguagem universal entendida por qualquer um. E ela escrevia e o cara falava: está muito elitista. Mas como elitista? Está elitista, está elitista. Na realidade, nós estamos falando, de novo, de aprender a gente tem que aprender a se comunicar nessas novas linguagens. E, para isso, tem gente que sabe fazer isso, e nós temos a responsabilidade de gerar o conteúdo. Só para fechar, mais 2 assuntos. Um que a Lourdes chamou a atenção, que é quais são os ressentimentos numa democracia de massas como a brasileira. Não esqueçamos do seguinte: nós temos 2 democracias de massa sob lideranças de populistas de ultradireita, que é o Brasil e a Índia. Tá certo? Então, não é uma coisa trivial, perfeito?
os ressentimentos que essa nossa democracia de massas tem, ele está concentrado não apenas... Acho que talvez a gente se equivoque de querer concentrar na classe média. Eu acho que os ressentimentos estão nas classes CDE mesmo, que é a base mesmo desse eleitorado que votava no Lula e que agora votou no Bolsonaro. Que não é a favor... Por que, como disse o Guto, quando falou no início, na despedida dele, que a expressão direitos humanos está sendo condenada, porque nós perdemos essa batalha. Por que nós perdemos essa batalha? Porque nós não conseguimos comunicar de tal forma que as pessoas entendessem que nós não estávamos defendendo bandidos. Aí você conversa, eu faço parte de um grupo no WhatsApp que tem algumas pessoas de favela, eleitores do Bolsonaro e do Witzel. E eles falaram, olha, sabe, vocês não estão entendendo por que as pessoas vão continuar perdendo a eleição, porque aqui na favela, no caso desse rapaz, é do Alemão, faz um trabalho social belíssimo lá, e é eleitor do Bolsonaro. Ele falou o seguinte, aqui nós queremos que os bandidos vão presos porque nós somos reféns deles. Então, por mais que a polícia tenha essa ação deletéria que nós todos criticamos, eles lá preferem a polícia do que o bandido. Como é que a gente vai fazer isso? E aí fica o discurso dos direitos humanos caducado. Então, os ressentimentos, Lourdes, eu acho que estão aí na nossa cara. Nossa cara não, desculpa, estão a nosso alcance. A gente precisa pesquisar melhor, a gente precisa sair, a gente precisa mudar o lugar da pesquisa. É isso que eu quero dizer. Não custa tanto dinheiro, viu, Lourdes? Não custa tanto dinheiro. Não se trata de dizer que não dá para fazer, que dá para fazer sem dinheiro, mas é possível você fazer redes. Eu participei da coordenação da campanha do Gabeira para prefeito aqui no Rio de Janeiro em 2008, que ele perdeu por 50 mil votos no segundo turno. O Gabeira, coerente com toda a história dele, não aceitava qualquer contribuição financeira. Tinha muito empresário, principalmente no final do primeiro turno, quando ele cresceu, que queria dar dinheiro para ele, ele não aceitava. A campanha dele tinha vários premissas que tinham que ser respeitadas em relação a panfleto, em relação a mensagem e tudo mais. E ele fez uma campanha à base de voluntários, com pouquíssimo dinheiro e quase ganhou a eleição. Quase, foi realmente por muito pouco. Então, eu acho que é uma questão mais da gente usar a nossa inteligência aplicada do que necessariamente dinheiro. Claro que precisa de dinheiro, mas não necessariamente gigantesco. 3 últimos assuntos. Revista Será que o Sérgio, com brilhantismo que só foi aguçado pela caipirosca, mas é da natureza dele, falando para quem que a revista se destina. Claro, a gente está falando para um determinado público, ótimo. Eu não estou dizendo que agora a gente vai ter que todo mundo falar a mesma coisa, vai ser aquela... Não é Fahrenheit 451, não é queimar os livros, não é nada disso. Mas a gente tem que saber usar os dialetos. É que nem você fazer planejamento estratégico numa empresa. O dialeto que você usa para a alta administração não é o mesmo que você usa para o chão de fábrica, mas a mensagem, a essência tem que ser a mesma. Isso que a gente tem que aprender. E não é apenas em campanha eleitoral. É também para governo. E o Trump mostrou isso e o Bolsonaro está mostrando. O Trump só foi surpreendido pela pandemia, mas mesmo assim, eu continuo na torcida gostaria muito de compartilhar do otimismo do Viola e de outros amigos que dizem que já está resolvida a vitória do Marcos Cavalcante. Eu ainda estou aqui não pode baixar a guarda. Não pode baixar a guarda porque o cenário é sempre complicado, ainda mais numa eleição de colégio eleitoral. Por fim, o futuro é hoje, não é amanhã. O futuro é hoje. Então, eu quero terminar lendo aqui, Tarcísio, uma das últimas coisas que o Daempo, que por sinal não é italiano, apesar do nome italiano, ele é francês. É francês. É francês. Ele diz assim, na política, a atitude, aquela discussão da política quântica e da mecânica quântica, né? Na política, essa atitude, que era a descoberta do Max Planck, coincide exatamente com o espírito evocado por um outro grande reformador, John Maynard Keynes, quando, passadas a Primeira Guerra e a Revolução Soviética, se dirigia aos jovens liberais reunidos em sua Summer School. Dizia ele, quase toda a sabedoria de nossos homens de Estado foi erigida sobre pressupostos que eram verdadeiros numa época ou parcialmente verdadeiros,
e o que o são a cada dia menos. Nós devemos inventar uma nova sabedoria para uma nova época. E, ao mesmo tempo, se queremos reconstruir algo de bom, vamos precisar parecer heréticos, inoportunos e desobedientes aos olhos de todos aqueles que nos precederam. Eu tomo para mim essas palavras e por isso que eu saí, Tarcísio, instigado. E aí é uma grande tarefa, né? Um grande desafio, que é muito claro difícil. que é, não é? E não é uma tarefa para um, é uma tarefa para muita gente. Mas é um grande desafio. Com isso eu encerro, agradeço a audiência, a atenção, a paciência e o privilégio de ter algumas figuras aqui. Eu vou poder colocar na minha biografia que um dia eu debati com a Luz de Sola. A quem eu admiro de muito tempo, Luz. Sou seu admirador, vejo sempre quando você participava do Cuiabá, gosto muito das suas intervenções. Muito obrigado. O Orlando, que ele saiu. Orlando é o coordenador da Roda no Rio de Janeiro, fundador da Roda. Hoje encerramos, lembrando sábado, da tia vez do Viola, vamos aprender a beber nessa fonte. Né? Viola, a gente se encontrou nesse período e foi uma grande aquisição que nós devemos à Luz de Sola. Um abraço para todos. Agora vamos para o vinho. Quem quiser ficar aqui, pode ficar aqui. Eu vou tomar um vinho. Um abraço.